Meu nome é Briana. A história começa com algo que parecia inofensivo. Minha filha, Melissa, e sua avó, Ana, construíram um jardim temático infantil que era pura alegria. Certa manhã, ao acordarmos, ele simplesmente não estava lá. Desaparecera, dilacerado por alguma maldade. Era perigoso e bloqueava nossa visão. Meu vizinho, o Sr. Bruce Miller, declarou com a maior naturalidade. Não disse nada na hora. Apenas dirigi por algumas cidades, peguei algo e esperei a escuridão da noite cair. Tínhamos nos mudado para um bairro tranquilo, logo após meu divórcio. Precisava de um lugar que me afastasse do burburinho da cidade, das memórias que me sufocavam e de um espaço minúsculo para Melissa crescer. Encontrei uma casa pequena, de 2 quartos, em uma rua sossegada, com um quintal generoso. Minha mãe, Ana, veio morar conosco 6 meses depois. Ela também estava sozinha, o meu pai havia falecido anos antes, e ela nunca se casara novamente. Vovó Ana era do tipo que falava pouco, mas sua garagem estava sempre em ebulição, cheia de ferramentas penduradas como em um santuário. Quando ela se ofereceu para construir algo com Melissa, não dei muita atenção. Imaginei que plantariam algumas sementes e chamariam de hortinha. Mas aquilo se tornou o refúgio delas. Todos os sábados e domingos, o dia inteiro, as duas estavam lá fora, preparando a terra, plantando, regando, rindo. Melissa tinha apenas 8 anos, mas sua atenção era a de uma adulta quando vovó Ana lhe dava instruções. Ela seguia cada passo, media cada canteiro 2 vezes. Minha mãe lhe ensinou a nivelar a base dos canteiros elevados, ancorar os suportes, escolher as mudas. Elas não compraram um kit pronto, elas construíram do zero. Levaram 5 fins de semana. Criaram um pequeno caminho de pedras, um sistema de irrigação simples, e pintaram as bordas dos canteiros de azul e vermelho. Melissa inventou o nome, o Bosque Encantado. Ela até fez uma plaquinha para ele. Lá dentro, havia vasos com ervas aromáticas, algumas flores coloridas, e os antigos binóculos de jardinagem da minha mãe. Na noite em que ficou pronto, Melissa implorou para dormir lá, deitada em um colchonete ao lado do jardim. Nós a deixamos, e verifiquei 2 vezes. Ela dormia profundamente, com uma pequena lanterna ainda acesa. Aquela noite significou muito para ela. 3 dias depois, acordei cedo e saí com meu chá, como de costume. Foi então que o vi, desaparecido. Não desmontado com cuidado, mas destruído, despedaçado. Pedaços de madeira pintada espalhados por toda a parte, terra revirada sobre a grama. Os canteiros estavam em ruínas, as plantinhas arrancadas e pisoteadas. O chão tinha marcas profundas onde alguém havia cavado e raspado. Parecia que uma tempestade o tinha atingido, mas o céu estivera limpo a noite inteira. Ainda estava tentando processar tudo quando ouvi uma voz atrás de mim. Era perigoso e bloqueava nossa visão. Virei-me. Era nosso vizinho, o Sr. Bruce Miller. Ele estava parado na entrada da garagem como se nada estivesse errado, vestindo calça caqui e camisa social, impecável, como sempre. Sua esposa, Dona Florence Miller, estava atrás dele, segurando seu gatinho. A princípio, não consegui dizer nada. Minha mente congelou. Tudo o que consegui fazer foi encará-lo. Você deveria ter pedido uma licença, ele continuou, aquela coisa era um problema, sem falar na monstruosidade. Então, ele se virou e voltou para dentro. Fiquei ali por um bom tempo, meu chá esfriando na mão. Aquele jardim temático não era apenas um canteiro de criança. Foi a única coisa que minha filha e a avó construíram juntas. Foram horas de trabalho árduo. Era algo que significava muito para nós, e Bruce mandou destruir. Não gritei, não chamei a polícia. Eu sabia como essas coisas funcionavam em um lugar como este. Ele tinha dinheiro e amigos na associação de moradores. Mesmo que eu registrasse uma queixa, nada aconteceria. Eles apenas diriam que o problema estava na divisa da propriedade dele ou algo assim. Então, voltei para dentro, sentei-me à mesa da cozinha, levantei-me, peguei minhas chaves e saí. Dirigi por 2 cidades até encontrar alguém que eu conhecia,
um sujeito com quem não falava há anos. Não éramos próximos, mas tínhamos uma história em comum. Eu o ajudei uma vez, agora era a vez dele. Voltei com algo no porta-malas. Era pesado, coberto por uma lona. O tipo de coisa que não deixava dúvidas quando usada corretamente. Naquela noite, não dormi. Esperei. Fiquei sentada na sala escura até depois da meia-noite, luzes apagadas, apenas o zumbido da geladeira e o rangido ocasional da casa se acomodando. Melissa dormia na minha cama. Ela não tinha falado muito o dia todo, só ficava perguntando quem faria aquilo. Eu não tinha resposta. Esperei até ver as luzes da casa dos Miller se apagarem. Então, me levantei, fui até a garagem e abri o porta-malas. O que eu tinha não era ilegal, não exatamente. Mas era o suficiente para ilustrar um ponto. Um longo rolo de filme plástico industrial, um concentrado de essência de enxofre, daqueles usados em aplicações agrícolas e industriais. O cheiro parece de ovo podre. Um cheiro que não sai com lavagem. Eu também tinha um pé de cabra, alguns pregos e outras coisas que prefiro não citar. Não pretendia machucar ninguém. Eu não sou esse tipo de mulher. Mas não ia deixar ele fazer o que fez com minha filha. Agi rápido, em silêncio, usando luvas. Enrolei a parte de baixo da varanda dele com plástico, preguei bem para que nada vazasse. Depois, despejei o concentrado por um pequeno corte que fiz na parte de cima. Ele penetrou e encharcou a madeira. O cheiro começava devagar, depois, com o aumento do calor, espalhava-se pela varanda, pelo revestimento, talvez pelas saídas de ar. Eu não me importei. Também deixei outra coisa, uma placa igual à que Melissa fez para o jardim. Mesma tinta, mesma letra, mas esta dizia: daqui a gente vê tudo. Bati com força no gramado, bem embaixo da janela da frente dele. Depois, fui embora. Na manhã seguinte, sentei na minha varanda tomando meu chá, como sempre fazia. Bruce saiu por volta das 7 horas. Vi o momento exato em que ele notou a placa. Depois, ele sentiu o cheiro. Começou a gritar por Dona Florence. Ela saiu, engasgando. Ele ligou para alguém, andando em círculos, gritando. Eu não disse uma palavra. 2 dias depois, uma empresa de limpeza apareceu. Usavam máscaras. No terceiro dia, estavam arrancando as tábuas da varanda. Ouvi Bruce discutindo com o empreiteiro, algo sobre o cheiro ter penetrado o isolamento. Pensei que seria o fim da história. Mas não foi. Na semana seguinte, cheguei em casa do trabalho e vi a polícia à minha porta. Havia 2 policiais, um uniformizado e outro à paisana. Não eram agressivos, mas também não eram amigáveis. Perguntaram se eu tinha um momento para conversar lá dentro. Eu disse, claro. Melissa estava na escola, minha mãe tinha saído para fazer compras. Eles entraram e olharam ao redor, bem devagar. O agente Michael perguntou se eu tinha tido algum problema com meu vizinho ultimamente. Dei de ombros e disse que não éramos exatamente próximos. Então, ele pegou o celular e me mostrou uma foto. Era a placa, aquela que eu deixei no quintal da casa dos Miller. Sua filha fez isso? Ele perguntou. Eu não respondi, apenas olhei para a foto. Ele esperou. Eu fiz a original com ela, eu disse, para o jardim temático. E você colocou uma assim recentemente no gramado do seu vizinho? Olhei nos olhos dele e disse, não. Ela não forçou a barra. Mas então, o cabo Oliver disse, o Sr. Bruce Miller alega que você avariou a propriedade dele com materiais perigosos. Ele está registrando um boletim de ocorrência. Quer dizer alguma coisa sobre isso? Fiquei quieta. Não ia mentir, mas também não ia confessar. Eles foram embora sem me prender, sem mandado, sem acusações. Apenas um aviso de que, se algo mais acontecesse, eu seria investigada mais de perto. Naquela noite, encontrei minha mãe sentada na varanda dos fundos. Ela não disse nada. Eu sei que foi você, ela disse após um longo silêncio. Eu não respondi.
Ela expirou lentamente. Você acha que está ajudando ela, mas não está. Esse tipo de coisa gruda na criança, a raiva, o silêncio. Não desaparecem. Assenti, mesmo discordando. Então ela disse algo que realmente me tocou: você está se tornando o tipo de mulher que costumava odiar. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Comecei a pensar, talvez eu devesse ter deixado para lá. Talvez eu tenha ido longe demais. Foi aí que aconteceu de novo. Não comigo, com outra pessoa. 2 casas adiante, os Clarks tinham um pequeno canteiro de ervas no quintal para os netos. Nada grande, apenas um cantinho com alecrim, manjericão e algumas flores. Certa manhã, eles acordaram, e o canteiro tinha sumido. A mesma coisa. As ervas arrancadas e espalhadas. Ninguém ouviu nada. Dona Kate Clark chorava na entrada da garagem. O Sr. Mark Clark gritava ao telefone, como eu fizera antes. Foi aí que me dei conta. Não se tratava apenas do nosso jardim. O Sr. Miller fazia isso com qualquer um de quem não gostasse. No segundo em que vi os destroços do canteiro, algo em mim estalou. Não era algo isolado, não era só um velho rabugento irritado com barulho ou limites de propriedade. Era controle. O Sr. Miller queria que todos naquela rua vivessem sob suas regras. Sem barulho, sem risadas de crianças, sem lembretes de que havia vida do lado de fora da janela dele. Fui direto para a entrada da casa dos Clarks. O Sr. Mark estava tentando levantar uma das madeiras quebradas do canteiro, mas ele já estava na casa dos 70. Ajudei-o a carregá-la de volta para perto do galpão. Suas mãos tremiam. Não pedimos permissão, murmurou. Disse que atrapalhávamos a vista. Era para os nossos netos, eles têm 5 e 6 anos. Naquela noite, convoquei uma reunião. 7 vizinhos compareceram, 2 famílias com crianças pequenas, um jovem casal, os Clarks e uma mãe solteira do outro lado da rua. Todos tinham uma história: cachorros latindo, cartas de advertência, visitas de fiscalização, reclamações anônimas à associação de moradores. Tudo levava de volta ao Sr. Miller. Ele registrava reclamações sobre barulho, reclamava das cores da tinta e até multava alguém por estacionar o carro muito perto do meio-fio. E o pior, ninguém jamais o enfrentava. Ele sabia como manter a situação dentro da lei, o suficiente para evitar problemas de verdade. E as pessoas ali não gostavam de conflitos. Elas só queriam viver em paz. Mas nós não vivíamos em paz. Vivíamos com medo. Então, fizemos um plano. Nada ilegal, nada de vandalismo, nada de ameaças. Mas íamos deixá-lo desconfortável. Íamos dar a ele um gostinho de como era viver cercado por pessoas que não davam a mínima para o que ele gostava. Cada criança da rua recebeu giz de calçada e foi instruída a cobrir a entrada da garagem dele. As pessoas começaram a tocar música um pouco mais alto à noite. Alguém trouxe um tambor e o colocou na garagem. Os Clarks penduraram luzes de corda na cerca e recebiam os netos todos os dias depois da escola. E eu fiz a única coisa que sabia que o deixaria louco: reconstruí o jardim temático infantil. Não era o mesmo. Era maior, mais brilhante, com mais flores vibrantes. E desta vez, coloquei um holofote ativado por movimento. Quando você olhava da casa dos Miller à noite, ele acendia como um farol, iluminando a beleza do jardim. Eu sabia que ele tentaria algo. E tentou. Uma semana depois, peguei um vaso quebrado no meu quintal. Era 1h30 da manhã. Eu me lembro porque olhei para o relógio logo depois de ouvir um tilintar e um arrastar lá fora, como se alguém estivesse movendo algo pesado ou derrubando ferramentas. A princípio, pensei que fosse um animal. Mas quando olhei pela janela dos fundos, eu vi o Sr. Miller parado no meu quintal com um rastelo e uma pá, mirando os canteiros do jardim. O holofote não tinha acendido porque ele veio pelos fundos, pelo estacionamento lateral, desviou do sensor. Não pensei, simplesmente me mexi. Peguei o taco de beisebol atrás da porta. Não calcei os sapatos.
Saí descalça pelos fundos, com o coração disparado. Não gritei no começo, não precisava. Ele me viu, congelou como uma criança pega roubando, e pela primeira vez desde que o conheci, pareceu com medo. Que diabos você está fazendo? Perguntei com a voz baixa e trêmula. Ele tentou falar, tentou inventar alguma coisa. É um risco que eu ia correr. Se você der mais um passo, eu chamo a polícia. Ele deu um passo para trás, depois outro. Eu tenho esse direito. Não, você não tem. Não mais. Se você chegar perto da minha família de novo, vai desejar que eu tivesse chamado a polícia. Ele ficou parado ali por mais um segundo, depois largou o rastelo e a pá e foi embora. Liguei para a polícia mesmo assim. Eles apareceram 20 minutos depois, registraram um depoimento e encontraram as ferramentas no meu quintal. Eu tinha as imagens da câmera que instalei atrás do galpão, uma que ele não viu. Isso deveria ter sido o fim. Mas uma semana depois, o Sr. Bruce Miller entrou com uma ordem de restrição contra mim. Disse que eu ameacei, que o estava assediando, incentivando a hostilidade da vizinhança e tornando a vida dele insuportável. Ele até mostrou ao tribunal fotos do novo jardim temático e alegou que o holofote era assédio direcionado. E de alguma forma, o juiz concedeu uma ordem temporária. Disse que precisávamos nos acalmar e que eu não poderia me aproximar a menos de 30 metros da propriedade dele. Tive que dizer à minha filha que ela não podia mais brincar no próprio quintal. Foi aí que minha mãe me chamou para conversar e disse: se você quer bater numa pessoa assim, não lute com os punhos. Faça-a sangrar devagar, como ele faz sangrar este bairro há anos. E foi isso que comecei a fazer, discretamente, com cuidado. E funcionou. Começou com as licenças. Fiz um pedido de registros públicos na prefeitura. Levei menos de uma semana para obter cópias de todas as melhorias, estruturas e cercas que o Sr. Bruce havia instalado em sua propriedade nos últimos 10 anos. Havia vãos, licenças vencidas, uma extensão de pátio que não atendia aos requisitos de recuo e um muro de contenção sem autorização de inspeção. Foi o suficiente para causar espanto, especialmente com o empurrão certo. Enviei denúncias anônimas para o departamento de zoneamento. Depois, fui mais longe. Encontrei um grupo no Facebook da nossa região, composto principalmente por pequenas empreiteiras e corretoras de imóveis. Fiz algumas perguntas inocentes sobre a altura legal das cercas, acréscimos em casas e árvores próximas aos limites das propriedades. Alguns fiscais locais estavam no grupo. Garanti que eles vissem as fotos. Em um mês, o Sr. Bruce recebeu a visita de 2 fiscais da cidade. Observei da minha varanda enquanto eles percorriam a propriedade dele, tirando fotos e fazendo anotações, enquanto ele o seguia com um rosto vermelho, gritando. Foi citado, multado e, em seguida, recebeu uma notificação formal para remover a extensão do pátio ou solicitar uma audiência de variação. Não parei por aí. Alguém apresentou uma reclamação anônima sobre a cerca dele estar em servidão pública. Outra denúncia relatava problemas de drenagem nos canos de queda. Cada denúncia o desgastava lentamente, legalmente, por escrito. E enquanto tudo isso acontecia, a vizinhança esfriou. As pessoas pararam de acenar para ele. Crianças evitavam seu quintal. Alguém jogou ovos na entrada da garagem em certa noite, eu não sabia quem era, não perguntei. E o melhor de tudo, nunca o toquei. Cada movimento meu era por canais oficiais, rastros de papel, sussurros silenciosos. Ele começou a se desfazer. Certa manhã, eu o vi parado no jardim da frente, apenas olhando para a casa dos Clarks. Nada acontecendo, apenas observando, como se estivesse esperando alguém cometer um erro. Então, uma noite, algo mudou. Dona Florence Miller, embora eu a vi, saiu em uma SUV lotada. Ela não voltou. Os vizinhos disseram que eles estavam discutindo sem parar, que ela não conseguia dormir com o estresse constante, os inspetores, o fedor que ainda permanecia sob algumas partes da casa, não importava o quanto ele esfregasse. Disseram que ele estava obcecado por nós. No dia seguinte, a placa de vende-se foi instalada.
Deveria ter parecido uma vitória, mas não foi. No mesmo dia, Melissa estava sentada ao lado do jardim com um livro no colo. Ela não disse nada, apenas olhou para a casa dos Miller e depois para o quintal onde antes ficavam todas as plantinhas quebradas. Subi até ela e me sentei ao seu lado. Ela não tirou os olhos da página. Ele está indo embora por nossa causa? Perguntou. Eu não soube como responder de imediato. Tecnicamente, sim. Mas não por sua causa, Melissa, não diretamente, e com certeza não pelos motivos que fariam sentido para uma criança. Ele fez muitas escolhas ruins, eu disse por fim. As pessoas pararam de tolerar aquilo. Melissa apenas assentiu em silêncio. Uma semana depois, caminhões de mudança apareceram. 2 rapazes seguravam caixas enquanto o Sr. Bruce dava instruções. Nada de Dona Florence, nenhum amigo, ninguém ajudando. Só ele andando de um lado para o outro com aquela camisa abotoada que sempre usava, ainda tentando parecer que estava no controle. Ele não me olhou nenhuma vez, nem quando saiu da varanda, nem quando desceu à entrada da garagem. Mas eu assisti. Não com orgulho, não com alegria, apenas com exaustão. Naquela noite, depois que os caminhões foram embora, minha mãe e eu nos sentamos na escada dos fundos. Ela me entregou uma bebida e disse: "Você venceu." Não respondi, porque já não tinha mais certeza do que significava vencer. Olhei para o jardim iluminado no escuro e pensei em como tudo começou. Um projeto silencioso entre uma avó e uma menina, algo inocente, algo bom. E agora havia um buraco em volta, essa dor, tudo porque um homem não suportava o som de crianças rindo. Às vezes, me pergunto se Melissa se lembrará do jardim ou se vai se lembrar do homem que o destruiu e da mãe que silenciosamente garantiu que ele nunca mais fizesse aquilo. De qualquer forma, não contei tudo a ela, e talvez nunca conte. Mas quando a vejo sentada lá fora agora, observando o bairro como se finalmente lhe pertencesse novamente, penso, nunca deveria ter sido preciso tanto para se sentir segura no próprio quintal. Obrigada por ouvir a história de Brianna. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Até o próximo vídeo.